trouxe algo que hoje nós podemos chamar de corrupção total ou depravação total. Pode apagar aqui a luz para mais escura. Vamos falar um pouco sobre essa corrupção humana, sobre o pecado que corrompe a humanidade. O que nós vemos de errado com o mundo hoje, né, como eu estava falando, é a existência do mal. E a existência do mal, ela pode trazer problemas tanto para a natureza, quanto para a natureza humana também. Quanto para a natureza de um modo geral, como para a natureza humana também. O mal, ele traz doenças, ele traz furtos, ele traz defeitos de caráter. Nós podemos definir que o mal, ele é qualquer perturbação do shalom ou da paz de Deus. Qualquer perturbação da paz, qualquer desvio da paz que Deus trouxe ao mundo pode ser definido como mal. Né? Definir o mal é definir como qualquer perturbação, qualquer desvio do caminho que Deus quer que seja seguido. Qualquer direção que Deus quer, que essa direção é desviada, você pode colocar como mal no mundo. Deus, ele criou o homem e a mulher para viverem em perfeita comunhão com ele. Perfeita, sem nenhum defeito. Isso foi desviado, isso foi mudado de direção por causa da maldade do homem. Então isso trouxe o mal para o mundo, trouxe o mal para a humanidade. E é importante dizer, pode passar, Jéssica. E é importante dizer que Deus, ele odeia o pecado. Isso a gente nem precisa falar, né? Sempre é repetido aqui que Deus, ele odeia o pecado. E Deus, ele odeia o pecado não somente porque o pecado viola a lei, mas Deus odeia o pecado porque o pecado viola também a confiança. O pecado, ele entristece a Deus, ele ofende a Deus, ele trai a Deus. E isso não é porque Deus se ofende com facilidade. Eu achei importante isso de que deixar claro que o pecado, ele também viola uma confiança que Deus tem em nós. Quando Deus nos confia algo e nós pecamos contra ele, essa confiança é violada. Quando Adão e Eva pecaram contra Cristo, a confiança que Deus colocou neles, essa confiança, ela foi violada, ela foi quebrada. Tanto que Deus expulsa os dois do jardim. Deus expulsa e ainda coloca um anjo na porta do jardim, porque ele sabia que o homem ia querer voltar, ia querer mais uma vez violar o mandamento de Deus. Então, quando nós praticamos o mal, quando nós praticamos o pecado, nós quebramos uma confiança que Deus coloca em nós. Nós quebramos. É só você ver, por exemplo, o caso de Israel, depois também, mas principalmente até Israel chegar à terra prometida. É uma constante quebra de confiança de Israel com Deus. Israel sempre desagradava a Deus, tanto que essa confiança não permitiu que uma geração, que foi justamente a geração que saiu do Egito, entrasse na terra prometida. Foi preciso que uma outra geração se levantasse para que assim essa geração entrasse na terra prometida. Deus mandou Moisés fazer uma coisa e ele fez outra coisa. Isso privou Moisés de entrar também na terra prometida. Moisés pôde ver, né, no final da vida de Moisés, Deus manda Moisés subir ao monte, olhar a terra que ele tinha prometido a Abraão. Deus permite isso, mas diz, mas você não vai entrar aqui. Quem vai entrar, os únicos remanescentes que entrarão são Josué
e Calebe. Você não entrará, porque houve uma quebra de confiança do homem naquele momento, de Moisés, do povo de Israel com Deus. Isso ofende a Deus. O pecado, ele é uma ofensa a Deus, porque Deus é completamente bom. Então, quando você faz o oposto do completamente bom, que é o mal, você ofende a Deus. É uma ofensa a Deus. E Deus odeia o pecado contra a sua pessoa. Deus odeia o pecado contra ele, mas Deus também odeia o pecado contra o nosso semelhante. Precisamos lembrar que lá na criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando pecamos contra o nosso próximo, estamos pecando também contra Deus. Ele deixa bem claro, se somos imagem e semelhança de Deus, quando eu pratico o mal com o meu irmão, quando eu pratico o mal com o Alex, com a Jéssica, quando eu pratico o mal com vocês, se eu fizer isto, eu estou praticando o mal contra o próprio Deus. Eu estou praticando o mal contra Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, da mesma forma que Deus odeia o pecado contra ele, ele odeia o pecado contra o nosso semelhante também. Assim como ele também odeia o pecado contra a criação que ele fez, porque, como eu disse, o pecado, ele quebra a paz. E principalmente, ou primeiramente, ele quebra a nossa paz com Deus. Deus, você percebe lá, com as alianças que ele faz com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que aquele povo chegaria a uma terra prometida e teria descanso naquele lugar. Teria paz naquele lugar. Que todos os reinos seriam subjugados a eles. Mas Deus sempre fala, se vocês quebrarem esse pacto, se vocês quebrarem essa aliança, eu trarei desgraça. Porque essa aliança, se vocês quebrarem isso, vocês quebram a paz comigo. E vocês veem nas histórias dos reis de Israel, sempre que um rei fazia o que era mal, que era quase sempre, né? Eu acho que... Não acho, né? Eu, lendo assim, a partir do reino dividido, né? Que tinha um rei em Israel e tinha um outro rei em Judá. Eu acho que... eu tenho quase certeza que nenhum rei em Israel fez o que era bom aos olhos do Senhor. E dos reis de Judá, acho que só 2 ou 3 que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. E você vê que isso sempre trazia desgraça para o povo. O povo sofria junto por causa da maldade do rei, porque eles quebravam a paz que eles tinham firmado com Deus. Eles traziam o mal para a vida deles. Eles quebravam essa paz com Deus e traziam o mal para a vida deles. A ponto de eles serem levados cativos para uma terra estrangeira de novo. Eles saíram do Egito, de uma terra estrangeira, para terem sua própria terra que Deus tinha prometido, e eles ainda continuaram praticando tanto mal que eles foram levados mais uma vez para uma terra cativa, para o cativeiro, dessa vez para a Babilônia. Então o mal, ele quebra essa paz com Deus, primeiramente com Deus. E ele quebra a paz com o próximo. Quando você peca contra o próximo, você cria inimizade com o próximo. Então você quebrou a paz com ele. Se eu peco contra a Jéssica, eu vou criar uma inimizade com ela. Então nós não teremos mais paz um com o outro. Essa paz foi quebrada. O pecado, ele pode ser levado a tudo aquilo que quebra a paz que Deus instituiu, que Deus quer para a nossa vida, que Deus pede para a nossa vida. É por isso que Deus tem leis contra o pecado, porque Ele não quer que essa paz seja quebrada, essa paz que nós temos com Ele, essa paz que nós temos que ter com os nossos irmãos. Deus, ele é contra o pecado. E o pecado, como eu botei ali, o pecado é o mal que é culpável. Por que eu botei isso? Porque pode-se dizer que todo pecado é mal, mas nem todo mal é pecado.
Como assim? Dá para explicar isso de uma maneira bem fácil. Vamos pegar um exemplo bem dramático. Se uma criança de 2 anos, ela está lá no quarto dos pais brincando, e o pai é um policial, ele tem uma arma lá guardada no armário dele. Essa criança, de alguma forma, consegue o acesso a essa arma, uma criança de 2 anos, ela consegue lá abrir a gaveta, pega aquela arma, o pai chega no quarto naquele momento e vê, e a criança, sem querer, ativa o gatilho e dispara a arma no pai, matando o pai. Bem dramático esse exemplo, né? Isso é um mal que aconteceu, mas não é pecado, porque ela não tem noção do que fez. Ela não faz ideia do que ela fez. Ela não pode ser culpada porque ela não tem noção do mal que ela fez. É diferente se um adulto de 25 anos pegar uma arma e atirar contra o próximo. Aí é pecado porque ele é culpado pelo que ele fez. Ele tem culpa, ele tem consciência, ele tem plena consciência do que ele fez. Então existem maus que de fato não são culpados porque a pessoa não tem consciência. Isso vale muito para a criança que ainda não tem a consciência do que é o bem, do que é o mal. Você vê às vezes crianças de 4 anos socando a cara uma da outra, mas eles não têm culpa, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo ainda. Eles estão ainda desenvolvendo uma mente. Só futuramente que eles vão ter noção do bem e do mal. Então, o pecado é todo mal que é culpável, é todo mal que você tem plena consciência do que você fez. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui tem consciência de quando faz o mal, né? Ninguém faz o mal e depois fica, caramba, eu fiz mal mesmo, pessoa? Não, você faz mal, você percebe na hora, caramba, eu fiz besteira, eu não devia ter feito isso com aquela pessoa, eu não devia ter feito isso com, seja lá onde for, no meu trabalho, na escola, né? Na escola, na faculdade, ninguém cola inocentemente, todo mundo cola sabendo que o que está fazendo é errado. Quando você aceita propina, ninguém faz isso inocentemente, todo mundo aceita propina, sabe que aquilo é errado. Então, o pecado é isso, é todo mal que é culpável. Ficou claro essa parte? O pecado é tudo aquilo que é culpável, tudo aquilo que tem culpa, que podemos carregar a culpa. A glória de Deus, ela não foi destruída pela tragédia da queda, mas ela foi ofuscada. A história da nossa raça, dos seres humanos, ela na maior parte, ela é feita de uma alternância entre luz e sombra. Eu tenho aprendido muito isso na minha vida, de que o mundo ele não é dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. Na verdade, todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Todos nós temos... Paulo diz isso, da eterna luta entre a carne e o espírito, né? Ele deixa claro isso, que nem todo mundo é completamente bom e nem todo mundo é completamente mal. Todos nós temos esse conflito dentro de nós, e durante o tempo nós vamos fazendo as nossas escolhas. Nós escolhemos o espírito ou nós escolhemos a carne. E de fato, até mesmo até aquele cristão de mais tempo, aquele cristão que já está há 40 anos na igreja, ele às vezes ainda escolhe a carne. Ele às vezes ainda dá mais ouvido à carne, à sombra que tem dentro dele. Porque é uma eterna luta do pecado que entrou em nós através de Adão e Eva, e da glória de Deus que nos fez como a sua imagem e semelhança. E como Paulo diz, nós temos que escolher alimentar o nosso espírito, né? Porque se nós alimentarmos a carne, os nossos desejos carnais, a nossa vida se torna um completo caos, né? A sociedade humana se torna um completo caos, porque nós vemos esse caos aí fora, essa coisa louca que se você às vezes não se desligar um pouco, você fica até maluco, você nem sai mais na rua, de tanto medo que você sente. Porque são pessoas, porque o mundo,
ele escolhe dar lugar aos seus desejos carnais, aos desejos da sua carne. E quando todo mundo deseja, todo mundo vai entrar em conflito. São muitos desejos diferentes, então as pessoas entram nesse conflito gigante. Elas dão ouvido à carne e acabam praticando o mal. E como Paulo diz, nós precisamos vivificar o nosso espírito. Pode passar. O outro tópico que eu queria conversar com vocês é quais são os componentes da corrupção. Como eu botei ali, primeiro, uma pessoa corrompida, ela desvia os dons de Deus do propósito para os quais eles foram dados. Ela perverte esses dons. Por exemplo, ela pode usar uma mente excelente e uma instrução de primeira qualidade, não para a expansão do reino de Deus, mas para simplesmente ficar rica. Uma corrupção, quando você corrompe algo, é quando você desvia aquilo do seu propósito original. Quando, levando assim para os nossos cotidiano, nosso exemplo do dia, quando a gente pensa em corrupção, a primeira coisa que vem à cabeça é político, né? Eu acho que todo mundo pensa logo em político. E por que você fala que eles são corruptos, que eles estão corrompendo? Porque eles pegam algo que tem um propósito original e desviam isso. Eles pegam um dinheiro que deveria ser investido em saúde, em segurança, em lazer, e eles pegam aquilo para enriquecer a eles mesmos. Então, eles desviam o dinheiro do seu propósito original. A corrupção é isso, é quando você desvia algo do seu propósito original. Você tirou aquilo do seu propósito original, você está corrompendo aquilo. A nossa mente, como eu disse, a nossa capacidade de raciocínio, ele é um presente dado por Deus. Ele é feito, nós podemos pensar para fazer o bem ao próximo, para fazer o bem à nossa comunidade, para louvarmos a Deus. Quando nós corrompemos a nossa capacidade de raciocínio, simplesmente para o nosso bel prazer, nós também estamos corrompendo um dom que Deus nos deu. Eu sempre uso o exemplo do pai da bomba atômica, né? O cara é um gênio. O cara tinha uma capacidade de raciocínio incrível. E ele usou essa capacidade de raciocínio para criar a maior arma de destruição em massa da história. A arma que mais matou na história. A arma que dizimou 2 cidades no Japão. Ele perverteu o pensamento dele, ele perverteu a capacidade de raciocínio dele, ele desviou o propósito original da capacidade de raciocínio dele, que é para glorificar a Deus. Ele pegou isso, ele desviou para fazer o mal, para criar algo mal, criar algo ruim. Ele perverteu, ele corrompeu a mente dele com isso. Da mesma forma que qualquer pessoa que pegue o seu dom de raciocínio, o seu dom de pensar para fazer o mal ao próximo, ele está corrompendo o dom que Deus deu a ele. Em segundo lugar, como eu botei ali, uma pessoa corrompida, ela procura unir as coisas que Deus separou. Ela polui os seus relacionamentos com elementos estranhos que não pertencem a eles. Assim como é possível poluir um rio com lixo que não pertence a ele, é possível poluir as nossas mentes. É possível poluir esse segundo ponto, de que tudo que é corrompido também é algo que nós adicionamos, que Deus não, no seu propósito original, não colocou ali. Nós unimos aquilo que Deus separou.
Nós unimos aquilo que não faz parte, nós colocamos algo a mais, algo que não faz parte daquilo. Eu usei o exemplo de um rio, por exemplo. Como um rio se corrompe, você adiciona lixo nele, você coloca algo que não pertence a ele, algo que não faz parte dele, você corrompe ele. Da mesma forma, as nossas mentes elas foram feitas para glorificar a Deus. Quando nós adicionamos a ela conteúdos mundanos, conteúdos que não pertencem a Deus, conteúdos que Deus não quer para nós estamos corrompendo a nossa mente. Quando nós alimentamos a nossa mente com violência, com luxúria, com imoralidade, quando nós adicionamos isso à nossa mente, nós estamos corrompendo ela, porque nós estamos adicionando algo a mais, algo que Deus não quer, algo que Deus já separou, mas nós colocamos aquilo de volta. Por exemplo, é possível poluir o louvor da igreja. Quando nós adicionamos ao louvor, não só da igreja, mas ao nosso louvor pessoal também, conteúdos que são completamente mundanos, nós corrompemos o louvor da igreja. Né? Você vê, volta e meia assim, faz muito tempo que eu parei de escutar a rádio, mas o tempo que eu escutava, às vezes vinham os louvores que eu falava, caramba, isso é louvor mesmo? Isso é uma música cristã mesmo? A pessoa que fez isso, ela tem certeza? Porque existia tanto conteúdo mundano naquela letra, que você ficava até com dificuldade de diferenciar. Semana passada, um amigo meu, ele pegou um trecho que a gente estava discutindo de um louvor, que a gente estava falando, cara, esse trecho parece muito mundano, e a gente pegamos e falamos, vamos fazer um teste. A gente pegou esse trecho e botou no status do WhatsApp dele. Aí logo em seguinte a gente botou, para você, de quem é esse trecho dessa música? E a gente botou aí o nome da cantora evangélica, né, que realmente cantava essa música. Aí botamos embaixo Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso ou Sandy Júnior, para as pessoas responderem de quem era aquele trecho. Se duas responderam que era da cantora evangélica, foi muito. A maioria achou que era do Caetano Veloso, que era da Sandy Júnior, porque já é um louvor corrompido, é um louvor com tanto conteúdo secular, tanto conteúdo mundano, que você não diferencia mais. Existem, eu lembro que antigamente você escutava o hino, você sabia, não, isso daí é um hino. O cara falava a primeira frase, não, isso daí é hino, cara, isso daí é louvor. E claro que naquela época já existia também, mas hoje nós vemos muito isso, como corrompem muitos louvores, adicionando muito conteúdo que não pertence a ele, que não pertence à adoração de Deus. Nós podemos poluir também as nossas amizades. Nós poluímos quando nós somos amigos de uma pessoa simplesmente por puras segundas intenções. Quando nós somos amigos de alguém só porque nós achamos que aquela pessoa pode nos favorecer em algo. Quando nós fazemos amizade com alguém só porque aquela pessoa pode nos dar algo em troca daquela amizade. Nós poluímos as nossas mentes com isso. Nós poluímos, por exemplo, as práticas de esporte. Né? Praticar esporte é saudável, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. Faz muito tempo que eu não jogo futebol, queria muito voltar, mas tá difícil. Mas nós até corrompemos o esporte quando nós vemos baixaria, xingamento, brigas, gente dando soco na cara um do outro. Poluímos tudo, nós podemos poluir tudo, simplesmente adicionando algo que não pertence a ele. Coisas puras que Deus fez, coisas puras que Deus nos proporcionou, e nós poluímos essas coisas com elementos mundanos, com elementos que não pertencem a Deus. Esses são os dois principais componentes da corrupção, de uma pessoa corrupta. O primeiro é a pessoa corrompida, ela desvia os dons de Deus do propósito para os quais eles foram dados. O segundo ponto é uma pessoa corrompida, ela sempre procura unir as coisas que Deus separou.
Esses são os dois pontos principais da corrupção humana, do que a corrupção humana ela traz. Você pode resumir que corrupção ela é a introdução de alguma coisa que não faz parte daquilo. A corrupção ela é muito igual à idolatria. Ela está muito ligada também à idolatria. Como um adúltero, né? A idolatria ela corrompe o relacionamento ao introduzir um terceiro elemento nele. Né? Um adúltero, o que marca uma pessoa adúltera é quando ela adiciona mais uma pessoa que não pertence àquele relacionamento. Quando ela adiciona algo que não devia estar ali. O idólatra ele faz a mesma coisa. O nosso maior relacionamento é com Deus. Quando nós adicionamos mais alguma coisa nesse relacionamento com Deus, nós estamos sendo idólatras, né? Levando assim para o caso mais óbvio assim que nós vemos, é o caso, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica ela adicionou coisas entre o relacionamento dela com Deus durante a sua história. Ela adicionou os santos, né? Os santos que elas foram adicionando durante a história é algo a mais no relacionamento com Deus. Ou seja, Paulo fala que Cristo é o único intercessor entre nós e o Pai. Ele deixa bem claro nisso. Só que foram adicionando outras pessoas. Hoje já tem Maria como intercessora. Já tem próprio Paulo botam como intercessor e não são. Eles são objetos estranhos. Eles foram grandes pessoas de Deus, mas nenhum deles é intercessor. E quando você adiciona algo mais, você idolatra algo mais, para chegar a Deus, você corrompe o seu relacionamento com Deus. A idolatria, você pode colocar nesse principal ponto de corrupção. Geralmente, uma pessoa corrupta é uma pessoa idólatra. É uma pessoa que ama mais aquilo do que ama a Deus. É uma pessoa, como nós vemos, existem pessoas que acreditam mais em Maria do que em Cristo. Que falam mais de Maria do que em Cristo. Existem pessoas que acreditam mais no seu dinheiro do que acreditam em Cristo. Acreditam mais na sua capacidade de resolver as coisas do que em Cristo. Acreditam mais nelas mesmas do que em Cristo. Porque existe a idolatria pessoal também. Você se idolatra muitas vezes. Eu me idolatro muitas vezes. Eu me boto muitas vezes num pedestal que eu não deveria estar. Eu me boto muitas vezes querendo fazer o que é o papel de Cristo fazer. Em vez de eu deixar Cristo assumir o seu lugar, muitas vezes nós deixamos, nós nos colocamos no lugar dele. É por isso que Cristo nos ensina a orar. Porque a oração ela é um ato de humilhação. Quando você ora a Deus, é a mesma coisa que você está falando: Deus, olha, eu não consigo fazer nada sem você, então eu preciso falar com você. Então, é por isso que Cristo nos ensina a orar, para colocarmos em prática essa dependência em Deus. Lutero disse uma vez que o seu Deus é aquilo no que você coloca o seu coração. Vou repetir, ele disse que o seu Deus é aquilo no que você coloca o seu coração. Obviamente, Lutero aqui ele está fazendo uma alusão a Mateus 6:21, que diz que onde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Onde nós colocamos o nosso coração, a nossa maior esperança, isso é Deus. E o mundo, eu brinco muito com as pessoas, eu costumo dizer que, gente, não existe ateu, todo mundo tem um Deus. Todo mundo acredita em algum Deus. Seja o dinheiro, seja o sexo, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu esposo, seja a sua esposa, todo mundo tem um Deus. Porque Deus é isso, Deus é a pessoa em que nós colocamos o nosso coração, a nossa esperança está ali.
Como Cristo disse, onde está meu coração, ali também estará o meu tesouro. Se meu coração está em Deus, então significa que o meu tesouro é Deus. Se meu coração, a minha esperança está no meu dinheiro, então o meu Deus é o meu dinheiro. Se a minha esperança, o meu coração está nos meus pais, então os meus pais são os meus deuses. Não que, óbvio, nós devemos amar as pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa vida, mas o nosso coração, a nossa maior esperança tem que estar em Deus. Se o nosso coração, se a nossa maior esperança, se o nosso tesouro estiver em qualquer outra coisa que não seja o Deus Pai, que Cristo fala na sua oração, então nós somos idólatras, nós nos tornamos idólatras. Quando eu acredito mais na minha capacidade do que em Deus, eu me tornei um idólatra de mim mesmo. Eu me idolatro, eu estou me idolatrando. Então a idolatria é isso. É quando nós colocamos o nosso tesouro, o nosso coração em aquilo que não é o Deus Pai que Cristo fala. Pecar, pode-se dizer que pecar é um hábito, né? A pessoa parece que durante o tempo ela aprimora a habilidade de pecar. Parece que ela sempre vai aprimorando a sua habilidade de pecar. É a mesma coisa que uma pessoa que mente muito, né? Uma pessoa que gosta de mentir. Ela vai aprimorando aquela capacidade de mentir. Ela aprimora a tal ponto que ela mesma, ela chega num ponto que ela mesma não consegue mais definir o que é mentira e o que é verdade. Eu já vi pessoas assim já. Pessoas que mentiam tanto durante a sua vida que chegou um momento que nem ela sabia se o que ela estava falando era mentira ou era verdade. Ela ficava nessa dúvida de, caramba, eu não sei se isso é realmente mentira, se isso realmente é uma verdade. Ela não consegue mais diferenciar uma da outra, ela não consegue mais diferenciar uma verdade de uma mentira. Eu tenho algumas memórias de infância que às vezes eu pergunto para essas pessoas porque eu não sei se elas são realmente verdadeiras. Eu sempre falo, cara, isso aconteceu mesmo? Porque eu falo tanto para as pessoas, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu mesmo. A pessoa, quando ela adquire esse hábito de mentir, não que eu adquiro, né? Eu só estou dando um exemplo assim de como as pessoas, essa confusão, como mais ou menos ela é, mas quando a pessoa adquire esse hábito de mentir, ela não consegue mais diferenciar uma da outra. Ou seja, o que quer que seja convincente se torna uma verdade para ela. A pessoa, quando ela não consegue mais diferenciar o que é mentira, o que é verdade, ela vai pelo quê? O que me convencer mais é verdade. E que nós vemos aí. Não, se isso aqui me convencer mais, isso é verdade. Por isso que muitas pessoas elas abandonam a fé, porque elas não conhecem a verdade e qualquer discurso convincente que vem direto à vida dela, ela aceita aquele discurso convincente. Ela aceita qualquer heresia que for pregada para ela, porque ela não conhece a verdade, ela não é apegada à verdade, que é Cristo. Então qualquer heresia que chega à vida dela, ela aceita essa heresia pelo simples fato de ser uma heresia, vamos dizer assim, convincente, né? Entre aspas. Quando nós pecamos, nós nos corrompemos, mas nós também podemos corromper a outros. Como assim podemos corromper a outros também? Um pai que é muito violento, que espanca o seu filho, que deixa o seu filho lá cheio de machucado, cheio de hematoma, ele pode estar criando um outro ser completamente violento. Um pai, quando ele bate na sua esposa, na frente do seu filho, ele está se corrompendo, mas ele pode estar corrompendo o filho dele também. Ele pode estar criando uma criança que vai tratar mal a sua esposa, uma criança que não vai respeitar as mulheres, uma criança que vai achar que mulher não presta, que mulher é lixo, que mulher tem que apanhar. Ele está se corrompendo, mas ele está corrompendo a outros também. É como se fosse um ciclo sem fim, né?
É um ciclo de violência sem fim. Então a corrupção, ela também pode fazer isso, né? Um pai que espanca violentamente seu filho, ele também quebra a autoestima, que sustenta o caráter do filho. Por isso que nós sempre temos que estar atentos, porque o nosso pecado nunca traz consequência só para nós, né? Ele sempre traz consequência para quem está à nossa volta. Assim pensando, se um dia eu começasse a usar drogas, eu não seria o único afetado. Meu pai seria afetado, minha mãe seria afetada, minha irmã seria afetada, os meus amigos que me amam seriam afetados. Ou seja, é realmente um ciclo. Você cria um ciclo que vai alcançando outras pessoas. Você cria um ciclo que vai atingindo outras pessoas. Você vê casos de igrejas em que os pastores cometem um pecado assim claro, assim amplo, e a igreja morre, as pessoas abandonam a fé. Porque aquele pecado, aquela corrupção que ele trouxe para a vida dele, ele atinge a igreja junto. Então, nós nunca nos corrompemos sozinhos, nós nunca, sempre carregamos pessoas junto conosco quando nós pecamos. O nosso pecado, ele tem consequências, não só consequências pessoais, mas consequências na nossa vida social também, consequências com os nossos próximos. É importante a gente ter isso em mente também. Se você for num país que tem uma cultura muito racista, lá o racismo vai parecer algo normal. Da mesma forma que que nós vivemos em uma cultura pecadora, o pecado ele parece algo normal. O pecado ele não causa mais espanto. Na verdade, ele é até exibido de forma livre e espontânea, né? E como algo completamente normal, assim, que não causa mais estranhamento em ninguém. Eu estava até conversando ontem com um amigo, eu falei com ele, né, que eu gosto muito de filme de comédia, eu me amarro em filme de comédia. Principalmente aqueles mais antigos, né? Corra que a polícia vem aí, Locademia de Polícia. Eu vejo esse filme antigo de comédia tudo. E hoje em dia é difícil você conseguir ver um filme de comédia sem sentir a sua fé sendo atacada. Porque eles estão cheios de baixaria, de imoralidade, de perversão. Você fica, caramba, é difícil você conseguir assistir, porque hoje já tudo isso, todo esse pecado já é transmitido normalmente, é transmitido numa tela gigante de cinema para milhares de pessoas, milhões de pessoas assistirem normalmente. Nós vemos nas novelas que passam hoje em dia traições toda hora e transmitidos de forma normal para crianças. Crianças param de frente à televisão e assistem isso, porque a cultura mundana ela torna o pecado algo comum, algo normal, algo aceitável, e nós sabemos que não é assim, que o pecado ele não é algo aceitável. Nós não devemos aceitar o pecado na nossa vida, o pecado na nossa casa. Infelizmente, muitos cristãos estão aceitando de forma leviana o pecado na sua vida. Seja ele entrando através da sua televisão, ou seja ele entrando no seu cotidiano mesmo. Mas fulano ali aceitou um subornozinho ali, ele conseguiu um negócio. Por que eu não posso aceitar também? Eu tenho direito, né? Sou filho de Deus, tem que subir também na carreira. O adultério é visto como algo comum hoje em dia. Você vê a quantidade enorme de casamento que acaba em todos os anos, casamentos sendo destruídos porque pessoas estão adicionando pessoas que não deveriam estar aí no seu relacionamento, e é tratado como algo comum, normal. Vocês já devem ter ouvido a frase de cara, eu vou casar, se der errado eu separo. Como se fosse simples assim. Se der errado eu separo. Como se fosse simples, igual você errar uma questão na prova. Não, se errar beleza, faço outra depois. Não é simples. Se você for ver na palavra de Deus, Cristo ele só permite a separação em um caso, que é justamente o caso de adultério. De resto, ele não permite
E quando ele permite, quando ele fala que Moisés dá a carta de permissão ao divórcio, ele fala, é por causa da dureza do coração de vocês, é porque vocês são muito maus. Por isso Moisés permitiu isso a vocês. E o casamento é algo instituído desde o Éden. Desde o Éden, Deus fez o homem e a mulher para procriarem, para abundarem a terra. E então nós quebramos essas leis de Deus, nós quebramos esses mandamentos de Deus com muita facilidade, como se fosse algo comum, algo normal, algo que qualquer coisa depois Deus perdoa. Ele perdoa. Ele tá aqui para nos perdoar, de fato. Mas ele pede de nós, em troca desse perdão, santidade. Eu costumo falar, cara, uma pessoa que ela está arrependida de verdade, ela vai fazer de tudo para nunca mais fazer aquilo. Ela pode até fazer, mas ela nunca mais vai, ela sempre vai procurar não fazer aquilo mais. Aquilo vai causar uma dor tão grande nela, uma dor tão grande. Eu acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência de cometer um pecado, de pedir perdão a Deus e você realmente está arrependido daquilo, mas acabar caindo de novo. A sensação de morte que dá quando você comete aquele pecado de novo, que você está realmente arrependido, é terrível. Então, uma pessoa arrependida, ela é isso. Não é a pessoa que fica fazendo toda hora e fala que vai pedir perdão a Deus, né? Comete pecado sexta e no domingo está na igreja pedindo perdão toda hora pelo mesmo pecado. A pessoa não está arrependida de fato. Então, Deus ele exige de nós, ele pede a nós esse arrependimento verdadeiro. Toda essa corrupção, ela compõe uma extensa depravação da natureza humana, uma condição que os calvinistas têm tradicionalmente chamado de depravação total. A gente vai falar sobre depravação total mais à frente, quando a gente estiver falando sobre teologia reformada. Mas isso vai ser um pouco mais à frente, a gente ainda tem muita coisa para falar antes disso. Depravação total, o que a gente pode falar por enquanto, é que ela não significa que somos tão ruins como poderíamos ser. Né? Eu falei isso, ou foi Diácono Rogério, não lembro agora se falou isso na última aula. Desculpa. Não, tá aqui. Ninguém é tão bom como poderia ser por causa da corrupção, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva. Ninguém é tão bom como poderia ser. Mas, por causa da misericórdia de Deus, ninguém também é tão mal como poderia ser. Ninguém é tão ruim como poderia ser. Porque até mesmo isso também não significa o fato de sermos sido corrompidos. Isso também não significa que nós sempre escolhemos, sempre procuramos as piores alternativas. Não, de fato, mesmo no mundo caído, nós vemos pessoas praticando cotidianamente atos bons, atos de bondade, né? Nós vemos isso, pessoas fazendo coisas boas, fazendo coisas agradáveis, até mesmo os ímpios fazem coisas boas. Você vê às vezes uma pessoa que nunca foi da igreja, que não conhece a Cristo, mas que doa uma boa quantia de grana para ajudar as instituições de caridade, que está sempre ajudando as pessoas necessitadas. Você vê pessoas que não são da igreja, mas tratam a mãe e o pai com honra, que honram a mãe e o pai, que estão sempre dando amor e carinho para eles. Eu tenho casos de pessoas conhecidas que não são da igreja e tratam assim de forma exemplar os seus pais, dando honra. E o oposto também, né? Pessoas que estão na igreja e desprezam seus pais e suas mães. Pessoas que estão na igreja e não dão honra aos seus pais e suas mães. Mas existem ainda atos bons, o que nós chamamos de graça comum, né? Uma graça comum é a graça que Deus realmente dá a todos. A graça salvífica, ele dá apenas àqueles que são salvos, àqueles que serão salvos. Mas a graça comum, essa graça comum que permite que nós ainda cometemos atos de bondade, Deus dá a qualquer um.
Desde nós aqui que estamos aqui 9 horas da manhã dentro da igreja, até aquele cara que está essa hora no bar, que está desde ontem no bar, que virou a noite no bar. Deus, ele concede esse dom também de graça comum, da possibilidade de fazer atos bons, atos comuns de bondade. Satanás, ele frequenta a igreja mais do que qualquer outro, porque ele sabe que em determinado lugar e hora, uma igreja corrompida pode devastar a causa do evangelho. O evangelho, a igreja, ela só não acabou porque ela foi instituída por Cristo. É a única explicação que tem, porque quando você estuda a história da igreja, nós vamos falar isso, é o próximo tema que nós vamos começar a falar a partir do meio do ano. Nós vamos falar sobre a história da igreja, sobre como a igreja começou, como ela foi sobrevivendo durante o tempo até os dias de hoje. Quando você analisa, cara, você fala, gente, como é que essa instituição conseguiu sobreviver? Porque ela foi tão atacada, tanto por fora, quanto por dentro também, pela maldade humana, que é uma loucura. A única explicação possível, e de fato é a única explicação real, é que ela sobrevive até hoje pelo fato dela ter sido instituída por Cristo. Né? No culto jovem ontem eu até li o texto de Atos, quando Pedro fala que os saduceus, os fariseus, rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a pedra que era Cristo. A igreja, ela só sobrevive se a pedra angular, se a pedra dela de sustento for Cristo. E uma igreja corrompida, ela pode trazer desastres para o evangelho. Quando eu costumo falar para as pessoas, infelizmente eu vejo muito isso acontecer, quando, por exemplo, um pastor é pego em um escândalo e isso sai na mídia, de pessoas da igreja comemorando isso. Eu fico, gente, quando isso acontece, quem sofre não é só a igreja que o pastor pastoreia, não. Nós sofremos junto com eles. Porque quando as pessoas falarem mal da igreja, elas não vão falar só mal da igreja dele, não. Ela vai falar da nossa, vai falar da Assembleia, vai falar da Batista, vai falar de todo mundo. Porque nós somos um corpo. Quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto com isso. Então, sempre que eu vejo esses casos de escândalos de igrejas, de líderes, de pastores, eu fico extremamente triste, porque, caramba, vai sofrer todo mundo com isso. Porque quando eu falar aqui para as pessoas que eu sou crente, que eu sou cristão, elas vão lembrar desse cara aí que saiu na mídia, que roubou não sei quanto dinheiro dos seus fiéis, e vão me associar a isso. Então, e a igreja sofre junto com isso. A igreja inteira é atacada com isso. A igreja inteira, ela sofre junto com isso. Então, quando vocês... eu costumo até falar, cara, se você vê isso na televisão, você nem conversa sobre isso com outras pessoas. Gente, eu já vi... Meu Deus, não façam isso. Eu já vi gente falando mal de pastor para gente não crente. Uma pessoa crente falando mal de pastor para uma pessoa não crente. Você acha que você vai alcançar essa pessoa assim? Você vai trazer essa pessoa para a sua igreja? Ah, mas o pastor que eu estou falando mal nem é daqui do estado. O cara é lá da Paraíba, lá do Acre. Né, longe pra... E daí ele vai associar aquele pastor lá que você está falando mal ao seu pastor aqui da sua igreja. Ele vai associar. Você não vai trazer. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam. Não propaguem essas histórias. Porque isso só causa mal a nós mesmos. Quando nós lemos Gênesis 3 e Romanos 8, em Gênesis 3, por exemplo, nós vemos que Deus amaldiçoou toda a terra por causa do pecado de Adão e Eva. E em Romanos, ele descreve como a criação ela anseia pela redenção. Né? Isso está em Gênesis 3 e Romanos 8. Vocês podem anotar aí, ler em casa esses dois textos, vocês comparando esses dois capítulos. Né? Gênesis 3 e Romanos 8. Né? Em Gênesis 3, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado.
E em Romanos, Paulo descreve como a criação ela anseia pela redenção. Os cristãos, eles sempre se intrigam com os efeitos extra-humanos da queda. Nós estamos caídos, como também tudo o mais. Ou seja, a consequência do pecado é uma consequência universal. É uma sequência que abrange tudo, que abrange todas as áreas. Que abrange a nossa vida, como abrange a natureza que nós vivemos, que nós compartilhamos. O pecado é um assunto sério, o mal é um assunto sério, são os problemas do mundo, as coisas só acontecem, como eu disse aqui no começo da aula, todos esses desastres que nós vimos no começo do ano, né, dessas mortes, como aconteceu o caso lá de Minas Gerais, que aconteceu por negligência humana, de pessoas que só querem saber do seu lucro próprio, que não cuidaram daquela barragem e permitiram que aquilo se rompesse, matasse, tirasse a vida de diversas pessoas. Todas essas coisas acontecem porque o pecado entrou no mundo. E como eu disse, a culpa não é só de Adão, a culpa é de todos nós, porque todos nós estávamos com Adão ali. Eu costumo acompanhar um teólogo chamado Iago Martins, que uma vez falaram para ele essa questão de por que eu tenho que pagar pelo erro de Adão? Aí ele virou para ele e falou, cara, se você não quer ser conveniente com o erro de Adão, para de pecar, porque você não vai ter culpa nenhuma do que Adão fez. Para de pecar. Ninguém para de pecar, né? Somos pecadores. Paulo fala que todos nós somos destituídos da glória, somos destituídos da graça, e apenas pela misericórdia de Cristo, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, que nós podemos alcançar. Então, isso abrange todas as áreas da nossa vida e tudo o mais. A boa notícia, depois dessas duas aulas um tanto até pesadas, né, falando basicamente só de coisa ruim, essas duas últimas aulas, né, falando sobre a queda, a boa notícia é que Deus, ele já abordou essa questão da corrupção humana. A boa notícia é que Deus, ele já tem uma resposta a esse problema. O problema do mal existe? Sim, mas Deus, ele já tem uma resposta. Deus já tinha uma resposta a esse problema antes mesmo dele existir. Antes mesmo do mal já existir, Deus já tinha resposta a esse problema. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar no assunto sobre a redenção vinda por Cristo Jesus. Vamos falar sobre como ainda podemos ter esperança, mesmo vendo tanta coisa ruim na humanidade. Como ainda podemos ter esperança, ainda assim, vendo tanto mal na humanidade, tantas coisas trágicas acontecendo, e ainda assim ter esperança de que um dia tudo vai ficar bem. Nós vamos começar a falar sobre como Cristo veio para resolver o problema do mal. Eu lembro que quando a gente estava aqui ontem no Mergulhando, eu até falei que, cara, você quer perceber como o mundo precisa de Cristo, lê o Velho Testamento inteiro. Às vezes eu estou lendo o Velho Testamento, eu fico agoniado, eu fico, meu Deus, Cristo, vem logo, desce logo, morre logo, porque não dá, esse povo não dá, é muita maldade, eles são muito maus, nós somos muito maus. A história do Velho Testamento e a nossa história também, ela mostra como o mundo precisa de Cristo, como as pessoas precisam da bondade de Cristo, porque nunca se viu bondade igual durante toda a história. O pecado existe, a corrupção existe, mas Deus já resolveu isso. Ele já sabe como resolver isso. Ele já tem um plano, ele já botou esse plano em ação com a vinda de Cristo aqui na terra, morrendo pelos nossos pecados. E ele vai concluir esse plano no dia que Cristo voltar e redimir aqueles que serão salvos. Essa é a nossa esperança maior no meio de tanta bondade, de tanta maldade que nós vemos no mundo de hoje.